Olá pessoal, estamos aqui com o nosso amigo Charles, onde nós iremos passar para vocês, ou tentar passar para vocês, como fazer a abertura de arco usando um eletrodo OK48, né, ou 6018. Aqui ó, 7018. Então, para início, nós logicamente teremos que ter uma peça igual ou semelhante a essa, que é o metal de base, e logicamente a máquina de solda. Você deverá estar também todo preparado, igual o Charles, com avental de raspa, mangote de raspa e luva de raspa, máscara contra os fumos metálicos e logicamente sua máscara de solda. Nesse tipo de eletrodo, basicamente o OK48, ele tem uma certa dificuldade na hora da abertura do arco, devido a seu revestimento, que é rutílico, um revestimento um pouco, vamos falar, grosso, brutalmente falando, um pouco grosso, que dificulta um pouco a abertura de arco, devido aqui na ponta de arco ele fica uma certa crosta, um certo relevozinho do revestimento, dificultando assim a abertura de arco. Porém, quando se já é profissional, quando já tem uma certa bagagem, você já tem um certo tempo de soldador, você acaba pegando a prática, se torna um pouco mais fácil. Mas para os iniciantes é um pouco difícil, certo? Porém, nada é impossível. E nós vamos ensinar para vocês hoje algumas manhas, né, para você fazer a abertura de arco com esse eletrodo. Não faz, entendeu? Basicamente a distância da ponta de arco e a peça, você vai girar em torno aí de 2,5 a 4, 5 milímetros. Porém, se você não obedecer esses parâmetros, que é de 2,5 a 5, eu creio que no máximo, não vai ficar um bom cordão de solda. Se você baixar, ele vai grudar. Se você tocar aqui, ele vai grudar. Se você ultrapassar os 5, ele vai te dar falta de fusão, vai te dar muita porosidade, né, dentre outros, certo? Mas obedecendo esses parâmetros de 2,5 a 5, no momento que você tocar essa ponta de arco na peça, é como se você estivesse riscando um palito de fósforo. É basicamente isso, riscando um palito de fósforo. No momento que haver a explosão, a abertura de arco propriamente dita, você vai manter uma constante com esse eletrodo. Como vemos aqui neste guia, você risca e mantém obedecendo aquela distância de 2,5 a 3 milímetros ou 4 milímetros, dependendo do eletrodo que tu está usando. Se tu estiver usando um eletrodo de mais ou menos aí 4 milímetros, tu pode estar usando aí uma distância de 3 a 4 milímetros também em relação à peça. Lembrando que não é correto ultrapassar os 5 milímetros da distância da peça em relação à ponta de arco. Mas o que nós queremos passar para você hoje aqui é realmente como fazer a abertura desse arco, como se fosse riscando, como se fosse um palito de fósforo. Daí você risca e mantém essa distância, e aí você vai mantendo a distância, mantendo uma constante, né, até você chegar no final
da peça, como se você estivesse fazendo um cordão de solda. Na verdade, para você fazer um cordão de solda, é basicamente isso: é você riscar, manter a distância da peça em relação à ponta de arco, ou da ponta de arco em relação à peça, e manter uma constante. O eletrodo, quando isso ocorrer, quando ocorrer a explosão e vai haver a pulsa de fusão, você vai perceber que o eletrodo vai começar a derreter, e nisso a sua mão tem que ir baixando levemente na mesma proporção que o eletrodo vai derretendo. E juntamente com isso, você tem que ir seguindo em frente com o eletrodo. Você vai mantendo uma constante até você chegar no final do seu cordão. Mais para frente nós iremos mostrar para você como fazer um passo de solda retilíneo, ou um cordão de solda retilíneo, certo? Mas isso mais para frente. Hoje o que a gente quer passar para vocês, nós queremos passar, o Charles e eu, é como abrir um arco usando esse eletrodo. No entanto, existem outros eletrodos que facilitam a abertura de arco, como o 6010. Esse eletrodo aqui, ele tem um revestimento celulósico, onde a ponta de arco, você consegue visualizar a ponta de arco, ela se torna bem mais fácil de abrir o arco, devido ao seu revestimento, e a ponta de arco fica um pouco mais visível, falaremos assim, um pouco mais visível do que a do 7018. Ele fica um pouco mais cobertinho, a ponta de arco fica um pouco mais coberta, com um relevozinho, certo? Então o Charles vai dar início. Após a máquina ligada, ele vai fazer algumas aberturas de arcos, como se você estivesse riscando um palito de fósforo. Basicamente é isso. Viram? Ele risca. A dificuldade desse eletrodo é que ele cria uma crostazinha na ponta de arco. E toda vez que o soldador interrompe esse arco, esse cordão que ele está fazendo, ele vai lá e dá uma descascadinha na ponta de arco. E isso é bem comum, devido ao seu revestimento rutílico. Mais para frente nós veremos o que é um revestimento rutílico, tipo de revestimento, mas isso mais para frente. Hoje nós queremos passar para vocês basicamente é só isso, como abrir o arco. Vocês percebem que ao abrir o arco, o Charles manteve uma constante e ele já conseguiu fazer um pequeno cordão. Ele parou e conseguiu fazer um pequeno cordão, porque ele abriu o arco e manteve, e conseguiu fazer um pequeno cordão, certo? Essa é a intenção. Fazer com força. Ele vai agora abrir o arco e vai manter uma distância superior a 5 mm, para vocês verem a diferença. Quando ele ultrapassa essa distância de uns 5 mm, o eletrodo, vamos falar, ele perde o contato com a peça e o arco se apaga, certo? O arco se apaga em virtude disso, que ele ultrapassou os 5 mm, então não há mais contato elétrico da peça com o eletrodo. Agora ele vai fazer, certo? Agora ele vai fazer um pequeno passo retilíneo, ou cordão de solda retilíneo, para mostrar para vocês. Ele riscou e manteve uma constante. Ele está mantendo uma constante. Aqui já está ocorrendo um passo de solda, ou um cordão de solda. Olha, aqui ele manteve uma constante, conseguiu fazer um pequeno cordão de solda. Nesse tipo de eletrodo, ele deixa uma escória.
como vocês perceberam, ele deixa uma história, né? E depois nós falaremos também para que serve o revestimento, né? Tudo isso depois nós mostraremos para vocês. No entanto, hoje, como eu já falei anteriormente, é só para mostrarmos como fazer a abertura de arco usando o eletrodo revestido. Obrigado, galera. Valeu, Segue galera. lá no meu canal. É isso aí, galera. Isso aí foi o Charles. Um abraço para todos.